tem a doença do olho gordo, eu não sei se tem aqui no Ribeirão, o vizinho, que olhou o café do meu pai, perguntou o que ele fez. Ah, o Joãozinho, doutorzinho do café. Não, pede ele para vir aqui. E aí meu pai me liga e eu vou lá olhar o café do vizinho ou do outro vizinho, e eu que nem ia a São Roque, porque a imagem que eu tinha de São Roque, Bambuí, Lavras, cidades ricas, grandes, bonitas, São Roque, um favelão com rede de esgoto na rua, mendigo, cachorro, favelado, casa de capim. O que eu vou fazer numa desgraça dessa? Nada. Então eu não volto para cá, meu pai tem razão. Então eu cresci com essa percepção, mas o fato é que quando eu vou ser técnico, ainda estudante, né, metido a doutor do café, eu me deparei com um dado interessante. Média de café no Brasil nos anos 80, 90. 18, 20 sacas por hectare ano. Média de produção de café no São Roque, 35, 40 sacas por hectare ano. Eu pensei, Perovai de Caminha não chegou na Bahia, chegou aqui implantando o Tutudá. E aí eu comecei a perceber que, apesar da pobreza social, a canastra tinha um potencial de riqueza enorme. Mas eu me perguntava, pai, por que, se Deus deu tanta riqueza, por que tanta pobreza? Sei lá. Também não estou nem aí, isso é problema dos políticos. Bom, mas o fato é que eu fui apaixonando com São Roque, e aí um jovem com a moto XL Honda 250, saía de Lavras sábado de manhã, chegava em São Roque, andava nas lavouras de café dos pequenos produtores, fazia receituárias, me pagava, ganhava um dinheirinho, de noite eu namorava as menininhas de São Roque, domingo ia embora, e eu acabei apaixonando com São Roque, formei, teimei com meu pai e voltei para trás para ser agrônomo, montei uma loja agropecuária, então eu vendo assistência técnica, e eu já inventei a loja virtual, porque eu não tinha dinheiro, então eu vendia o adubo, pegava o cheque do meu cliente, ia lá na Cochupé, lá em Guaxupé, comprava e entregava, ganhava uma comissão. Tá? E aí, abri minha primeira conta bancária na Minas Caixa. Bom, então essa é um pouco da minha história, mas o que tinha em São Roque que essas pessoas teimavam em morar lá? Principais fontes de ativo financeiro que circula dentro da Minas Caixa. Monocultura da pecuária. 50 mil vacas, então se tem 50 mil vacas, capacidade de lotação, nas 40 mil bezerros, tem que sair 40 mil cabeças, que é exportado. Toda vez que eu exporto um ativo econômico, entra um ativo financeiro, esse ativo financeiro circula ali. Além do animal que é vendido, as vacas produzem leite, o leite vira queijo canastra, nós mandamos queijo canastra aqui para São Paulo, o queijeiro, que é o comerciante que compra queijo nas fazendas, compra, traz o queijo aqui para Ribeirão, vende, pega o cheque aqui, leva, deposita na Minas Caixa, compensa o cheque. Como 90% nos anos 90 dos produtores não tinham automóvel, o queijeiro que compra no pequeno comércio de São Roque, leva o cheque para Minas Caixa, compensa, processa a compensação, saca o dinheiro, vai no comércio, compra, o comércio bota o dinheiro de volta na Minas Caixa, leva a encomenda na fazenda, compra o quê, desconta o que comprou na cidade, e você cria um fluxo financeiro da Minas Caixa. Então, toda vez, tudo que nós produzimos advém da monocultura. E tudo que nós consumimos de bem de consumo se debita dessa entrada financeira, você cria o conceito de balança comercial. Então, o que nós compramos de Ribeirão, nós exportamos dinheiro para cá, e o que sobra, o saldo, é depósito à vista e a prazo na agente bancário chamado Minas Caixa. Então, é assim que funciona a economia. Simples assim. Mas isso tem uma importância grande na a compreensão disso para geração de prosperidade. Além, então, desse resultado da balança de transações comerciais financeiras, a prefeitura, que tem o FPM, o ICMS, 300 funcionários, recebe o dinheiro do Estado, paga os funcionários, recebe no Minas Caixa, gasta no comércio, que traz o dinheiro de volta, sobra, faz uma poupancinha. Além dos funcionários públicos municipais, estaduais, federais, que é o Parque Nacional, e os aposentados do INSS. Então, o dinheiro que adentra em São Roque vem dessas duas fontes. Bom, só para vocês inteirar como é que funciona numa pequena cidade. Moral da história, eu volto agora à cena, minha loja cresceu e eu precisava de capital de giro.
Como meu pai tinha me dado um ultimato que se eu voltasse para trás ele ia me deserdar, e eu voltei, mas eu sabia que a minha mãe era que mandava lá em casa, e ela é dona da metade. Eu voltei, e aí não quis pedir dinheiro ao meu pai emprestado para capitalizar a minha loja. Fui na Minas Caixa e pedi dinheiro emprestado para estocar a minha loja, para vender mais, para contratar funcionário, para ativar a economia. E o gerente me respondeu que não emprestava dinheiro. Eu perguntei, mas o que você faz? Nós captamos poupança do povo mineiro, mandamos para Belo Horizonte para o governador fazer estrada, hospital, escola. Eu falei, mas aonde que está fazendo? Porque aqui não tem nada. Bom, mas isso também não é problema meu. Eu fui para a mão dos agiotas, a sorte que os agiotas analisou o meu rate, sabia de quem que era filho, me cobrou uma taxa mais barata, capitalizei minha loja, me casei nos anos 90, estava feliz da vida, até que, em fevereiro de 91, o Banco Central do Brasil liquidou a Minas Caixa. E por que liquidou? É porque passaram a mão nos fundos da Minas Caixa, quase todos os bancos públicos, é assim que funciona, infelizmente, no Brasil, e a Minas Caixa quebrou e o impacto foi, desestruturou toda a economia. Agora não paga aposentado, não compensa cheque, não paga funcionário público, você não tem onde pegar um talão de cheque, você não paga uma duplicata, e aí parte do nosso município veio para Sacramento, parte para Araxá, parte para Bambuí, e 70%, 60%, 70% para Piuí. São Roque, 60 quilômetros distante de Piuí, Bambuí, estrada de terra, as duas cidades maiores mais próximas. A Europa inaugurando o Eurotúnel, nós o pó-túnel de poeira. Então, isso causou uma depressão na cidade e as pessoas diziam, eu vou embora dessa desgraça, e eu também vou embora desse inferno. Você também vai, compadre? Você vai vender seus trem para quem? Para quem não sabe, nós mineiros não temos patrimônio, nós temos trem. Vai vender seus trem, caco para quem? Sei lá, não tinha comprador. Então, você era obrigado a ficar, né? Bom, e aí? Nós do comércio, quebrando todo. E nós éramos vários comerciantes, uns 10, 11 comércios. Quebrando todo mundo, e aí o que nós fizemos? Greve, aonde? Na prefeitura. Prefeito, arruma um banco para nós. O prefeito pegou o telefone, ligou para o deputado dele, contou a situação, o deputado o fechamento da Minas Caixa trouxe transtornos sérios para Minas Gerais. Mas e aí? Não, eu vou ver o que eu faço. De tarde o prefeito chamou nós, não falei que o deputado era bom? Conversou com o Tade, superintendente do Banco Brasil, mandou nós ir depois da manhã lá em Belo Horizonte, que é para quanto mais gente, melhor, para fazer pressão, que vai dar uma agência do Banco do Brasil para nós. Gente, aquela nuvem preta saiu de cima de São Roque e a esperança voltou para São Roque e foi aquela cambuia de mineiro para Belo Horizonte, sobrou o padre rezando, e nós chegou lá para ouvir do superintendente do Banco do Brasil que não poderia nos dar uma agência bancária, porque São Roque não era uma praça bancária. Doutor, mas um posto? Nem um posto. E aí é voltar para trás, contar para o nosso povo, vamos embora dessa desgraça, que isso aqui não tem mais solução. Não, mas São Roque é a cidade do já teve o Mercantil do Brasil, já teve o Cominde, quem lembra do Cominde? Já teve o Bradesco, já teve a Minas Caixa. Quem sabe o Bradesco não volta? Vai nós para Osasco, lá em São Paulo, pedir, pelo amor de Deus, o Bradesco, e a resposta foi a mesma. São Roque não é uma praça bancária. Fazer o quê? E aí foi, então, que nós descobrimos o tal do cooperativismo de crédito e juntamos um grupo de pessoas e decidimos de produtores rurais para criar uma cooperativa de crédito rural em São Roque de Minas. E eu não vou contar a história da criação, porque senão nós não vamos sair daqui da noite. Mas eu tenho uma hora só. Mas aí o fato, só para vocês entenderem, buscamos conhecer outras cooperativas vizinhas. Fui a Iguatama, a cooperativa de Iguatama foi lá a São Roque, um auditório cheio de gente assim, e eles explicando para nós como que se constituía uma cooperativa, como é que fazia. Chegou um grupo de amigos nossos, acabou bêbados e acabou com a reunião. Aí eram 100 e tantas pessoas, na outra reunião só foi 27.
Desses 27, o pessoal de Guatama já trouxe o edital de convocação, a ata de constituição, então era explicar, eleger o conselho de administração e constituir a cooperativa. E explicou, o pessoal vieram, nós 27, e aí perguntou, Paulo, você vai ser o presidente da cooperativa? Eu estou fora, o senhor aceita? De jeito nenhum você quer? Nem! Paulo, você? De jeito nenhum. A reunião acabou, porque não tinha gente, não tinha capital para a cooperativa. Dinheiro tinha, mas não tinha o capital de cooperativa, que era a gente. E eu estava lá, mas eu era quem? Eu era pinto novo em terreiro de galo velho. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez, no mesmo ambiente, estava o PFL e o PMDB. Em dias de hoje, o PT e o PL, que não se misturavam, mas não tinha outra saída, resolveu misturar, e eu estava lá no meio desses, sendo o 27º, mas eu era pinto, quem cantava era meu pai, e nós estávamos lá. A reunião, quando ninguém se predispôs a ser candidato, acabou a reunião, o gerente da cooperativa de crédito de Guatama, muito brincalhão, já meu amigo, virou assim para mim, me desculpe as mulheres, mas a expressão é do ex-presidente Fernando Collor de Mello, virou assim para mim, ô Joãozinho, não tem homem do saco roxo aqui no São Roque? Não, eu falei, tem, é eu, pronto. O que você vai fazer? Aí já chamei todo mundo, falei, gente, é um absurdo, o pessoal de Guatama está aqui, e aí, para nos ajudar, tem tanta gente boa que pode ser o presidente. O que você quer, Joãozinho? Gente, vamos fazer uma eleição. Então você é candidato? Eu não. Mas nós não é, você não é, como é que tem eleição? Falei, simples, mais democrático nem os gregos. Todo mundo aqui é gente boa, então todo mundo aqui é candidato a presidente. Regra número 1, pode votar em si. Pode votar em quem quiser. Regra número 2, pode até votar em si. Chamou mineiro para uma mineração, para uma eleição, quer ver a apuração, né? E aí começou, pega um papel, uma caneta, vai ali na mesa, escreve o nome, bota numa caixinha, e aí 27 votantes. Não precisa contar para vocês quem é que ganhou a eleição. Fui eleito com 22 votos, não votei em mim, e virei, então, presidente da Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas Limitada, Saroncred. Só para vocês terem uma ideia, falei, então sou presidente? Sou. Aí eu dei uma olhada para meu pai, o velho deu um rosnado e eu lembrei daquela educação civilizada, um chute na bunda, um tapa no pé da orelha, eu falei, mas agora eu estou casado, ele não vai brigar comigo, né? Mas aí eu vi aquilo, tremi de cima e embaixo, e aí eu falei, então eu aceito, mas eu posso montar meu conselho? Pode. Só eu fui o 4º filho de São Roque com um curso superior a voltar para trás. Antes de mim, 2 dentistas e um veterinário, que não estavam lá, certo? E aí tinha um que tinha 2º grau. Eu falei, é você, vice-presidente. Os outros, doutores PhD da escola da vida. Mal, dizia o Sozé, desenhe meu nome. Mas, ó, compadre, eu vou te falar uma coisa, ele era meu compadre. Eu vou te falar uma coisa, compadre. Você tem leitura, você toca, nós tem dinheiro, nós te escora. Tá bom. Bom, moral da história, fizemos aquilo tudo, acabou ali a reunião, meu pai fez assim, pss, pss, e eu, chegou, pegou no meu braço, segurou firme, olhou no mim, olhei na cara dele, falou, agora você marra as carças, vira homem, não me passa vergonha. Bom, gente, derreti de cima a embaixo. Bom, mas o fato é que arrumamos tudo, montamos a cooperativa e qual o nosso objetivo? Prestar serviços bancários básicos. Esse troço vai dar dinheiro? Não sei. Como é que isso dá dinheiro? Também não sei. Mas pode compensar um cheque? Pode. Compensando o cheque, traz o comerciante do queijo. Paga aposentado? Não. Pode funcionário público? Não. Pode empresa? Não. Só pode produtor. Mas, então não vai adiantar para todo mundo, mas já adianta para alguns. Certo? Já está bom. Então, nascemos cooperativa de crédito rural. Impacto, resgatamos a poupança interna financeira, resgate da autoestima. Só para vocês entenderem o que é desgraça, no dia da inauguração, o prefeito cedeu uma sala
24 metros quadrados, o balcão foi da Minas Caixa Antiga, do Mercantil, os vidros do Bradesco, o cofre do Cominde e o caixa forte era o banheiro do lado da sala. Então a tesoureira sentava no vaso, abria a porta do cofre e já fazia tudo. Bom, eu que não sabia o que era banco, virei tambureteiro, porque não nasci com o título de banqueiro, mas sim tambureteiro. Um mecânico virou gerente, um dono do boteco virou contador. E o dia que eu chamei ele para ser contador, ele falou, mas eu não sei nada de contabilidade. Eu falei, ô Roca, eu também não sei ser banqueiro. O Wilson, que é mecânico, não sabe ser gerente. Aí ele respondeu, mas mal sei o que é débito, o que é crédito. Você sabe o que é crédito, o que é débito? Sei, então você é contador, creditou, debitou, saldou, contabilizou. E o Roque fez a contabilidade durante 16 anos, eu pagando um contador de Piuí para assinar a 17ª contabilidade, ele assinou Roque Batista de Melo, CRC número tal. E não tem histórico nenhuma multa do Banco Central nem da Receita. Então nós pegamos uma equipe para poder aprender desse jeito. E compramos um computador Pentium 86 de última geração, e botamos lá na porta da agência no dia da inauguração e comentar na cidade, nós temos um computador no São Roque. Aí apareceu a piadinha, meu computador não conversa, computa. Né? E aí era os urubus agorentos. E aí botamos o computador atrás da porta, serra a porta, põe o lacinho, todo mundo aqui, põe o parlatório de cá, e à medida que abrisse a porta, o computador estava ali, dando aqueles flash escrito Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas Limitada, né? E aí abriu a porta, sorta foguete, o padre adentrou, benzeu, o prefeito não falava no microfone, o secretário que falou, e o parlatório aqui, o computador de lá, o gerente do Banco do Brasil, porque não tinha os bancos cooperativos, nós éramos obrigados a operar com o Banco do Brasil, o gerente, a autoridade máxima, o gerente do Banco do Brasil que estava ali, que nos fornecia o talão de compensação cooperativo, todo o processo, todo o movimento nosso bancário era feito em convênio com o Banco do Brasil. E aí o gerente do Banco do Brasil convidando o povo, explicando que podia apoiar, mas eu olhando do lado, em vez do meu povo olhar para o gerente do Banco do Brasil, eu estava olhando para o computador. E eu pensei, mas que falta de educação danada, né? Aí o gerente falou, bateu o palmo, o locutor agora quem vai falar o mais jovem banqueiro, doutor João Carlos Leite. Peguei o microfone e falei, eu não falo aqui, porque ninguém vai olhar para mim, eu fico de frente para o computador. Fiquei de frente para o computador, falando para o povo, vamos associar, porque nós não temos outra saída e tal, e vamos acreditar. E de repente o povo, olhei para trás, o computador pegando fogo. Porque a energia elétrica de São Roque não era CEMIG, CPFL, Eletrobras, era uma usina própria. Nós descobrimos no dia da inauguração que não ia ter computador no São Roque. Solução, pegar um geradorzinho, botar numa bateria, num no-break, e ele funcionava 1 hora, esquentava, desligava, tirava o disquete, esperava esfriar, ligava de novo, mas nós funcionou. Bom, isso é alguns detalhes, porque se eu for contar mais causa aqui, eu não saio daqui. Mas o fato é que no dia 28 de outubro, segunda-feira, completa 33 anos que nós estamos brincando de ser banqueiro. Às 8 horas da manhã, me chega um amigo aqui, já deposita 500 mil, Paulo 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 10 mil. 1 hora da tarde, gente, amanhã o senhor volta? Porque hoje nós não dá conta, eu tenho que fechar o malote, mas o senhor me dá o xerox, os documentos para me tirar xerox lá em Piuí, o senhor já assina a ficha de matrícula e deixa o dinheirinho da capitalização, que nós ajeita tudo. Fechou o malote, perguntei que tanto dinheiro que entrou. Aí o gerente e o consultor que estava lá, que eu havia contratado, falou, entrou tanto. Eu falei, nossa senhora, o que nós faz com essa dinheirama? Aí o consultor, João, eu vou te explicar, já te expliquei pela última vez. Você vai pegar esse dinheiro, vai levar no Banco do Brasil, vai depositar na conta 19.500 dígito 6, vai aplicar no overnight, amanhã já tem o spread, a primeira receita, o cheque de compensação vai ser liberado em D0. Eu pensei, virei banqueiro. D0, overnight, não sei o quê. E aí foi terça-feira, o gerente ficou lá e eu corri no Banco Brasil. Cheguei lá no Banco Brasil de Piuí, 11 horas, pedi o extrato. Estava lá a primeira receita operacional nossa, a primeiro lucro
ganho, né? Aí voltei para trás satisfeito, cheguei lá, cooperativa cheia de gente, já o povo associando, e não tinha outra... O povo não, os fazendeiros. E aí foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, e nós estamos aqui brincando de ser banqueiro. Como é que nós resolvemos o problema das PJ? Falsificamos contrato de arrendamento de terra com cartão de produtor de mentira. Aí os comerciantes virou tudo produtor de terra, movimentava a PJ na PF. O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara autorizou, o prefeito sancionou que nós éramos obrigados a pagar os funcionários da prefeitura. Então o dinheiro chegava no Banco do Brasil, em Piauí, o gerente avisava o secretário de Fazenda, o secretário falava com o prefeito interfonava para o Wilson, gerente, ô Irso, você quer que atrasa quantos dias o pagamento dos funcionários para dar um sardozinho médio? Para nós ganhar mais. Os aposentados, íamos no Banco do Brasil, pegava o listão com o nome dos 900 e tantos aposentados, os velhinhos chegavam na boca do meu caixa, recebia, pagava com o meu dinheiro do caixa, ele saía lá da cooperativa, ia no comércio, comprava, o comerciante trazia o dinheiro de volta. E aí nós começamos a ver que o dinheiro ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E você vai percebendo isso. Bom, resolvendo tudo isso, essas questões, ou seja, prestando o mínimo de serviço bancário, resgatamos a poupança financeira de São Roque, que era o dinheiro que nós produzíamos, que a Minas Caixa também o tinha como poupança, mas que julgava para a mão do governador, que roubou e fez o que aconteceu. No nosso caso, nós captávamos, aplicávamos no overnight e vivíamos do spread inflacionário. Receita X, deduzia despesa Y, sobrava um saldo. E já em novembro e dezembro de 91, sobrou $2.000 de resultado. 92, $22.000. 93, $72.500. 94, $150.000 ou R$150.000. E, ou seja, resgatamos toda a pequena economia de São Roque e, principalmente, a autoestima do meu povo, porque nós dizíamos o seguinte, agora nós já temos o nosso banquinho, nosso tamborete virou banco. Graças a Deus, estou fazendo promessa para São Roque até hoje, os velhos aposentados. E até hoje nós pagamos os aposentados sem cobrar um centavo dos velhinhos. E o Bradesco saiu de lá outro dia cobrando R$12 para cada um do que ele pagava. Bom, moral da história, fizemos tudo isso, 94 veio o Plano Real, a central nossa de crédito em Minas Gerais nos convidou, enquanto presidente das cooperativas de crédito, para explicar para nós, com meio de economistas, políticos, juristas, o que seria o Plano Real. Todas as cooperativas e os bancos, basicamente, viviam do spread inflacionário. Depósito à vista do cliente ou do associado no banco ou na cooperativa, aplicava no overnight, o governo é que pega o dinheiro, é que paga o juro, isso é rentismo, isso não produz nada, isso é a desgraça da inflação que nós mais velhos conhecemos muito bem. Mas aí o recado lá no auge do Plano Real é o seguinte, olha, vai acabar agora o rentismo das cooperativas de crédito. Vocês agora não vão ganhar mais dinheiro com o spread inflacionário. Vocês têm 4 coisas a fazer. Primeira coisa, buscar mais cooperado. Eu falei assim, mas aonde que eu vou buscar? São Roque tinha 40% de gente que tinha dinheiro e já todos estavam lá. 60% era pobre. Outra coisa, chamar os cooperados existentes para capitalizar a cooperativa. No auge do Plano Real, era um risco. Ô Paulo, capitaliza. O Paulo, não, está quebrando. E tirava o dele, e é que nós quebrava depressa. Terceira coisa, fazer a operação de crédito. Nós não sabíamos como é que fazia uma operação de crédito. Quarta coisa, vender produtos. Também nós não tínhamos seguro, plano de saúde, não tinha nada disso. Falei para o Wilson, nós já estávamos no salão paroquial, casa paroquial, embaixo era a nossa loja e em cima o padre. Eu falei, vamos chamar o padre para dar extrema-unção, porque acabou, morreu. Aí reuni o conselho, contei o que nós vimos lá em Belo Horizonte, o Sozé, meu compadre, que tinha dinheiro que escorava, e eu contando para o conselho a desgraça toda, todo mundo baixou a cabeça, viu que nós íamos para o fundo do poço, o Sozé segurando o queixo, ó que todo mundo falou, calou, todo mundo calou.
Ele falou, agora eu posso falar, compadre? Eu falei, pode. Ele falou assim, você lembra quando você era menino lá no Bambuí? Que eu tinha aquele monte de fazenda e vivia numa pobreza desgraçada, muita terra, gado ruim. Seu pai me levou no Banco do Brasil, me avalizou, tirei um dinheiro, comprei um trator, plantei terra, fiz isso, comprei um boi cruzeirense que cobriu minhas vacas, que não nasceu mais bezerro atleticano. Bezerro cruzeirense vale mais, no via cruzeirense dá mais leite, aquela coisa toda. Pois é, compadre, vamos pegar esse dinheirinho nosso e vamos trabalhar com ele. Nós vai pegar um pau e matar 2 coelhos com uma paulada só. O que é isso, compadre? Nós pegamos o dinheiro que nós tem, que é nosso, e nós vai plantar. Plantando, nós colhendo e vendendo e recebendo, nós deposita, dá um sardozinho médio. E outra coisa, compadre, nós temos que acabar com esses pobres de São Roque. E só tem um jeito de acabar com os pobres de São Roque, é dar emprego para esses pobres. Nós vai plantar, nós dá emprego para eles ganham, compram no comércio, traz o dinheiro, nós faz isso aqui, essa roda girar, e o Sozé não estudou em Harvard. O Sozé é lá da roça. Bom, Sozé, mas como é que nós vamos emprestar se o juro está caro? Você não acabou de falar com os homens lá de Belo Horizonte, falou que o juro vai cair? Se o juro cair, nós planta. Moral da história, pegamos a nossa poupança financeira e fomos plantar milho. Por que plantar milho? Porque as vacas de São Roque é sanfona. Nas águas engorda, na seca elas encolhem. Elas encolhem tanto na seca que para não morrer, você tem que comprar ração, milho de fora. Portanto, quando eu compro ração de fora, eu exporto o dinheiro, entra o milho ou ração, eu dou para a vaca que está na UTI para morrer, ela não dá leite nem queijo, o dinheiro virou fezes e urina lá no meio do pasto. É assim que a economia funciona, já dizia Adam Smith, que a riqueza das nações no século XVIII. Moral da história, nós fizemos isso. São Roque tinha uma agricultura de subsistência. Hoje somos grandes exportadores de milho, soja, trigo, manga, abacate, leite, carne e queijo. Produzimos ativos econômicos que são exportados, que entra ativo financeiro dos cooperados, que a cooperativa vai gerenciar, que vai gerar sobra ou lucro, para quem não conhece a terminologia, parte disso volta para nós, parte disso para nós cooperados, parte acumula. Então, milho, vaca, nós começamos a financiar touro. Eu me lembro, o auditor da Central chegava, você vai ser preso, o Banco Central vai te processar, você está pagando a aplicação 24% ao ano e está financiando touro a 12% ao ano, você está perdendo, você não pode fazer isso. Eu falava para o auditor, você sabe quantas 1000 vacas tem no São Roque? Vaca? O que tem a ver vaca com isso aqui? Pois é, essas vacas param 40 mil bezerros. Esse touro é cruzeirense, portanto, sangue azul. Um bezerro cruzeirense vale R$500 a mais do que um atleticano. 40 mil bezerro a R$500, 20 milhões na economia. Ou seja, o subsídio era ínfimo em relação à capacidade de entrada de dinheiro no fluxo financeiro. Bom, como eu era agrônomo, isso aqui no canto de cima aqui, a luzinha acende aqui. Café, tinha 300 e poucos mil pés de café, os fazendeiros mal tinham 15, 20 mil pés de café, a maioria era 3, 4, 5 mil pés, eu dava assistência para todos. Peguei o FATES da cooperativa nossa, toda cooperativa ela apura o resultado, segundo a lei 5764, 5% vai para um fundo chamado FATES, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que o Conselho de Administração pode usar em educação, em área social. 10% para o fundo de reserva, 85% vai para a Assembleia decidir se distribui para os cooperados e como que distribui. É assim, a 5764, é assim que estava no nosso estatuto, e eu tinha um FATES acumulado, peguei o FATES, criei, o Bradesco não tem a Fundação Bradesco, criei a Fundação Saron, Cred, joguei o FATES na fundação, a fundação fez um viveiro com 700 mil mudas de café. Toma aqui 10 mil mudas, você vai plantar, me devolve 6 sacas, você toma 5 mil, me devolve 3, sem juros, sem nada.
tínhamos 300 mil pés de café, passamos a ter 1 milhão de pés de café. Hoje nós temos 30 milhões de pés de café no município. Se o tempo ajudar, claro que a seca está brava, a previsão é de colher no mínimo 200 mil sacas. A R$ 1.500, 300 milhões vai entrar de café na minha cooperativa em função do mercado de hoje, para uma população economicamente ativa de 4.900 pessoas. Tá? Bom, o café, a cooperativa de crédito cuida desde o plantio, o custeio, CPRs, trava no mercado futuro, bolsa, nós damos toda a tecnologia para os produtores. O fato é que nós entendemos que quem tem que ganhar dinheiro é o cooperado, a cooperativa tem que ter políticas estratégicas que ajudem o cooperado a ganhar dinheiro, ficar rico e ele movimentar com a cooperativa e ela gera a sobra. A sobra é do cooperado, certo? Bom, São Roque foi crescendo, não tinha associação comercial, nós criamos a AC, Associação Comercial, levei esse tal de Sebrae, que foi um monte de consultores, dá curso de fluxo de caixa, de gerenciamento, de atendimento, porque nós precisávamos melhorar a qualidade do nosso comércio. Sindicato Rural falido, nós ajudamos a restabelecer o Sindicato Rural, construir esse pavilhão e botar uma balança. O Paulo é boiadeiro aqui de Ribeirão Preto, chegava lá no São Roque, olhava minha bezerrada cruzeirense, gorda, forte, falava, eu pago 300 conto, arroba, 5 arroba, 1.500. Está ficando doido, Paulo? Essa bezerrada pesa 6, 7 arroba. Se você quiser 5, não tinha uma balança para acabar com a nossa briga, a Saron doou uma balança para pesar gado. Então passa lá no sindicato e pesa 300 conto, arroba. Chega lá, dá 7 arroba. Perdi 600 conto em cabeça. Quantas mil cabeças, quantos milhões nós deixamos de receber em São Roque? Bom, o sindicato está lá até hoje. Cooperativa Agropecuária quebrou em 97 com 28 títulos protestados, era uma pequena cooperativa. Nós entramos numa nova gestão, peguei aquela saca de café, vendi, emprestamos dinheiro da fundação para a cooperativa, mais dinheiro da Saron, restabelecemos a cooperativa e logo, logo construímos o primeiro silo graneleiro para armazenar grãos em São Roque, porque nós passamos a colher o milho, levar para Piuí, para Bambuí, para achar na hora do produtor gastar, ele tinha que ir lá buscar para trás quanto custa a logística, o frete. Moral da história, o que nós fizemos? São Roque é uma caixa d'água que tem algumas entradas de dinheiro e tem vários ladrões de saída. E nós fomos botando uma rolha em cada ladrão que a gente conseguiu para a caixa subir o volume de água. É assim que gera riqueza e prosperidade, não... Isso está descrito há 200 e tantos anos. Bom, 97, a Central de Crédito de Minas Gerais escolheu 25 dirigentes de cooperativa para levar para a Europa. Claro, escolheram 25 dirigentes das maiores cooperativas de crédito rural de Minas Gerais. Claro que eu não ia, pois eu era a menor cidade, a mais pobre, mas para não ficar feio, virei o patinho feio no meio das 24 ricas e eu pobre lá, indo para a Europa a primeira vez. Eu achei que eu ia aprender cálculos matemáticos sofisticados na Europa. E o que eu vi lá no cooperativismo de crédito? A história deles, que é a mesma história que eu estou contando de São Roque. Ou seja, a partir de 1864, quando o alemão lá criou a primeira cooperativa de crédito, se espalhou pela Europa, Estados Unidos, Inglaterra não, Canadá, Austrália, Japão. Aí eu entendi por que eles é rico, por que nós é pobre. Pensei, vou voltar para trás, botar o pé no acelerador, porque São Roque está prestes para ficar um município rico. Deus já nos botou no caminho da prosperidade. E o que eu vi lá na Europa? O tal do provedor de internet. Cheguei no São Roque em 97, doidinho para botar o tal do provedor, fui pesquisar, descobri que não podia botar provedor em São Roque, porque o sistema telefônico nosso era analógico, tinha que ser digital. Fui na operadora nossa, que era a antiga Telemar, não, São Roque não viabiliza, não. Contando para um amigo meu, ele falou, não, eu sou amigo do dono da Andrade Gutierrez, que é a maior acionista da Telemar, e ele é doidinho com queijo. Ganhei o sistema digital a troco de um queijo para o senhor Gabriel Andrade, botamos o provedor de internet, os meninos aqui de Ribeirão Preto sabiam o que era Orkut, os meus lá de São Roque também sabiam, digitalizamos a serra, o município inteiro, botei internet
na Saron, nas pousadas, que estava começando, em todas as escolas rurais, municipais, urbanas, estadual e municipal. Ou seja, digitalizando São Roque. Bom, 97, eu chego da Europa, final de setembro, dia 3 de outubro, eleição, prefeito que nós votamos ganhou, e ele assumiu no dia 1º de janeiro de 98. Segunda quinzena, ele reuniu a Secretaria de Educação e falou para as professoras, quem vestiu minha camisa fica, quem não vestiu está na rua. Ou seja, um monte de professoras mais velhas, já não tinha escola que prestasse. As melhores foram para a rua, que desgraça que virou isso. Aí um fazendeiro chamado Nilson de Faria, também meu compadre, primo da minha esposa, comerciante de queijo, fazendeiro rico, chegou para mim, não falei que aquela desgraça daquele prefeito seu era uma merda? Viu o que ele fez com a escola? Mas nem tudo é flor, né, e tal. Sabe o que eu vou fazer, compadre? Vou pegar minha mulher com as minhas meninas e vou levar para Piuí para estudar. Falei, você não pode fazer? Ele falou, posso, a mulher é minha? Eu falei, tá certo, mas se você mandar a sua, eu tenho que mandar a minha com os meus filhos. O gerente tem que mandar. As mulheres nossas vai gastar lá fora. Nós estamos ganhando dinheiro aqui, mas está gastando lá fora, e esses meninos não vão voltar. Vai repetir a minha história. Então, peguei aqui a saca de café, emprestei para a cooperativa, ela recuperou, um ano ela devolve para nós, nós pegamos o capital e montamos a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, que nasceu com o objetivo de dar ensino pedagógico de qualidade. Hoje nós temos a melhor rede de ensino pedagógico do país, lá em São Roque. Os nossos filhos saem de lá no 3º ano do ensino médio, estão passando as melhores faculdades do Brasil. 20 e tantos % dos ex-alunos nossos são médicos, estudantes de medicina. Conto para vocês que o meu está terminando R5 aqui, médico residente aqui no HC, né, na USP, em robótica, certo? Outro aluno nosso sai de São Roque e passa em 15º lugar para medicina na USP, em São Paulo. Ou seja, hoje nós temos ensino pedagógico de qualidade, e a Cooperativa Educacional é a entidade mantenedora do Instituto Elos de Educação, que é a escola propriamente dita. Ética, Elos é um acróstico, ética, liberdade, liderança, organização e solidariedade, que são princípios do cooperativismo, que é uma filosofia que advém da cultura judaico-cristã, da cultura grega e do senso de justiça romano, que se bateu no liquidificador essas 3 culturas e nasceu o cooperativismo. Então, nós ensinamos os nossos filhos de 3 anos de idade ao 3º ano do ensino médio, educação cooperativista, educação empreendedora, que é o know-how do Sebrae, e educação financeira. De 3 anos ao 3º ano do ensino médio. Para quê? Para mudar o mindset das nossas crianças. Não serem robôs, né, guiados pelos políticos da educação paulo freireana, mas serem cérebros críticos, pensantes, empreendedores em São Roque. Essa cooperativa educacional, hoje, ela então dá material pedagógico de qualidade, ensina cooperativismo, empreendedorismo, educação financeira, todos os cursos de informática, programação, robótica e agroeconomia. As nossas crianças montam robôs ali, e esses robôs exercem tarefas autônomas, tá? E com 3 anos de idade, os meninos começam a estudar agroeconomia. Como é que estuda agroeconomia com criança de 3 anos que está no 1º ano de escola? O queijo é redondo e não é quadrado, não é triângulo, o queijo é amarelo, o queijo é isso. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura, a nossa identidade. Eu ouvi alguém dizer aqui que vai ter um encontro ano que vem para ver o negócio da história de Ribeirão Preto. Qual que é a história de Ribeirão Preto? Como é que Ribeirão criou, como é que Ribeirão cresceu, quais as potencialidades que podem ser resgatadas ou desenvolvidas ou potencializadas para que Ribeirão continue crescendo. Bom, essa cooperativa está lá, a Saron, o ano passado, mandou 2.860.000, o ano atrasado 1.700.000, aqui porque houve investimento. Todo o prédio que vocês viram ali atrás, isso aqui tudo não tem dinheiro de pai e de governo. A cooperativa de crédito gera o resultado, transfere para a cooperativa educacional. Então, toda a infraestrutura e é o custo administrativo, 70% a cooperativa de crédito paga para o pai cooperado de ambas as cooperativas. 30% é o custo. Qualquer escola aqui de Ribeirão deve estar custando aí 2, 3 mil reais. Lá, o máximo é 1.000 e poucos reais
por aluno, certo? Esse modelo deu tão certo que o prefeito de São Roque, em 2013, perguntou se podia levar para as escolas públicas, porque as filhas dele, as duas, saiu de São Roque, passou no vestibular direto na UFO, em Uberlândia. Ele, prefeito, quis levar a educação cooperativista, empreendedora e financeira para os outros alunos de São Roque. E nós criamos, então, a partir daí, o movimento Coop Educação. Começamos treinando todos os professores de São Roque, escola pública municipal, estadual, urbana e rural. O prefeito mandou um projeto para a Câmara aprovou, o prefeito sancionou. Hoje, no município de São Roque de Minas, é obrigatório o ensino de educação cooperativista, que ensina valores e princípios, educação empreendedora, que é visão para empreendimento, e educação financeira, que é gestão financeira. Essa é a tríade de mudança de mindset para gerar um país, um povo empreendedor. Eu estou com um consultor dando uma consultoria para mim, ele trabalhou na Europa e no Canadá, e ele me contou que 70% dos alunos americanos querem empreender na vida, 30% quer ser funcionário. O Brasil, 70% quer ser funcionário público e 30% quer empreender. Então, nós temos um problema de educação. Não há saída hoje, a não ser pela educação cooperativista, empreendedora e financeira. Implementamos em São Roque, nos municípios vizinhos. Hoje nós estamos em 115 escolas, 41 mil alunos recebendo educação cooperativista, empreendedora financeira, escolas públicas municipais, estaduais, rurais, urbanas e privadas. O ano passado capacitamos esse tanto de professor, investimos nesse projeto o ano passado R$2,5 milhões. Descobrimos que quanto mais nós atuarmos estrategicamente para solucionar os problemas sociais dos nossos cooperados e comunidade, maior é a rentabilidade financeira, maior é a poupança financeira local, e isso nos conduz aí à prosperidade. Bom, e vocês podem dizer o seguinte, mas menino não dá dinheiro. Dá dinheiro sim. Nós começamos há pouco tempo atrás, hoje nós temos quase 4 mil contas com 13 milhões de poupança. Regra de 3, se com 4 mil crianças eu tenho 13, e eu tenho 120 mil crianças na minha área de atuação, se eu tiver um market share de 50%, 60 mil. 60 vezes 13 milhões dividido por 4 mil vai dar algo em torno de 180, 200 milhões. Então, criança dá dinheiro. Eu tive na Alemanha o casal fica grávido, a cooperativa já fica sabendo que está grávida, emite um cartão com a cota inicial, o filho nasceu, vai no cartório, tira o CPF, ativa o cartão, e o filho já nasce cooperado da cooperativa. Ou seja, ensinando que é importante, desde criança, a fazer poupança. Bom, o queijo canastra, meu pai era um grande produtor de queijo, e desde criança eu sabia que o queijo era ilegal, porque a fiscalização pegava o queijeiro, jogava criolina, e eu perguntava ao meu pai por quê, ele dizia, esse queijo é ilegal. Aí eu fui para o Colégio Agrícola de Bambuí, depois para a faculdade, os professores, doutores em laticínio e veterinária, diziam o seguinte, João, vocês têm que acabar com aquele queijo de leite cru, aquilo arrisca a saúde, aquilo dá doença, se comer morre, mas nós come e não morre, manda tonelada para Ribeirão Preto, para São Paulo, nenhum paulista morre, mas mata uma hora, vira Covid. Bom, moral da história, fazer o quê? Fazer nada, né? E a regra era clara, o professor falava, a vaca está doente, a doença sai no leite, você faz o queijo de leite cru, a doença passa para o queijo. Você come o queijo e adoece. Essa era a lógica. Bom, mas aí fazer o quê? Fazer nada. Quando eu for fazendeiro, eu não vou fazer queijo de leite cru, eu vou pasteurizar como o professor me ensinou, porque meu pai é um ignorantão. É assim que eu pensei. Mas em 97, quando eu fui para a Europa estudar, chegamos em Paris na sexta-feira, sábado a minerada foi conhecer a Torre Eiffel, Rio Sena, Montmartre, Notre Dame. Aí alguém falou assim, vamos conhecer a Galeria Lafayette, o que é isso? É a loja mais chique, todas as marcas, roupas, joias, bebidas, comidas. Vamos ver o que rico veste, o que rico bebe, o que rico come, né? E vai a minerada para lá, supermercado Bom Marché está lá até hoje. Eu cheguei no supermercado Bom Marché, me deparei com aquelas gôndolas de queijo, queijo preto, queijo branco, queijo azul, queijo vermelho, queijo com piolho, queijo com capim, queijo de vaca, queijo de alça, queijo de égua, queijo de ovelha, queijo de vaca. E eu traduzia o preço daquilo em real, de franco para real, falava, francês, além de ser porco, é besta, paga caro e come essas porcarias, prefiro meu queijo.
Até que eu vi uma placa escrita, como eu tinha estudado francês no ginásio, eu traduzi. Fromage et lait cru, queijo de leite cru. Falei, queijo de leite cru está errado. Chamei a brasileira, que morava lá, que era a nossa guia, perguntei para ela, isso aqui é queijo de leite cru? Ela falou, sim, seu francês está bom. Falei, mas como é que aqui pode, lá no Brasil não pode? Como é que um lugar chique desse pode e no Brasil não pode? Não sei, pergunta esses vendedores. Aqueles caras com aquele chapelão de metro, aquela roupa branca, ela já me corrigiu, eles não são vendedores, eles são consultor. Consultor de quê? Os queijos estão doentes? Não, eles não é médico, não. Eles te indicam qual o melhor queijo, que harmoniza com o quê, qual tribo que come esse queijo, qual o sheik árabe que come aquele, qual cultura que fabrica esse queijo, que é frescura de francês. Eu falei, não interessa, pergunta para ele. Ela perguntou em francês, ele respondeu em francês, obviamente, não com uma pergunta, mas não com uma resposta, mas com uma pergunta. O Brasil faz queijo? Aí eu descobri que nós fomos tolhidos de produção de queijo. Voltei para trás, mas fazer o quê? Alisson Paulinelli, você já viu falar nesse nome? Vira ministro, ele é de Bambuí, e eu sou afiliado do Altamiro Paulinelli, primo primeiro dele, compadre do meu pai, amigo do meu pai, estudante de agronomia em Lavras, professor em Lavras, reitor em Lavras, secretário de Agricultura, ministro da Agricultura no governo Geisel, embaixador da FAO, volta a ser secretário de Agricultura e cria um programa para qualificar os produtos agroartesanais de Minas. O que é produto agroartesanal? É o produtor que produz matéria-prima de origem animal ou vegetal na fazenda, industrializa, vende, ganha dinheiro, fica rico, passa legado para o filho, que fica rico e passa para o neto, para o bisneto e mantém uma tradição. O que é produto agroindustrial? O produtor só pode produzir a matéria-prima de origem animal e vegetal, vender para a indústria, que vai agregar valor, que vai vender, vai ficar rica, vai virar JBS, que vai no BNDES, pegar dinheiro, que vai comprar usina agora e vai comprar o Bradesco, e nós sabemos que o dinheiro de onde é que saiu e nós estamos pagando isso tudo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, o Alisson criou esse programa, trouxe os franceses lá para a canastra, e os franceses ensinou para nós que esse álibi sanitário é invenção norte-americana, pós-Segunda Guerra Mundial, para controlar todas as cadeias produtivas de qualquer setor mundial. Então, quando o americano vendeu coisa para os europeus guerrear, os europeus pagou com ouro, o tesouro americano ficou cheio de pilha de ouro, pia de ouro não cria. Como é que faz ouro criar? Lastreia a emissão de dólar, empresta o dólar, alguém vai pagar juros, devolve o juro com o capital, compra mais ouro, bota na pia, e aí eles criaram o álibi sanitário na indústria de carne e laticínios para poder controlar o mercado, porque um produtor é um artesanal, ele tem a seu terroir, sua característica própria, sua obra de arte, que ele tem autonomia de botar o preço, certo? No leite, quem bota o preço é a indústria. Então, os franceses vieram nos ensinar tudo isso. Esse aqui é um queijo que eu produzo na minha queijaria, com essas olhaduras, que é a bactéria propiônica, que é a mesma do Emmental e do Gruyère, que o litro de leite aqui em Ribeirão Preto está valendo quanto? R$ 2,80, R$ 3? Não, para o produtor, não no mercado. Hã? 2,60. Esse meu queijo aqui, o litro de leite sai a R$18 o litro de leite, nem cocaína dá essa rentabilidade. Esse aqui a R$10 e esse aqui com mofo branco, tipo o brie francês, que nós temos lá, R$12 o litro de leite. Vocês entenderam agora o que o modelo econômico faz? Certo? E o álibi era sanitário, e desde 2010, quando os franceses chegaram em 2002 e foi embora em 2010, os franceses já adiantou para mim. O álibi era sanitário, o álibi agora vai ser ambiental e vocês vão pagar essa conta aqui no Brasil. Eu falei, Marciano, mas por que nós vamos pagar essa conta? Vocês têm condição de fazer 3 safras por ano, nós custa fazer uma, vocês acham que nós vamos aceitar? Ainda gozava com a nossa cara, e o vilão da história agora é carbono zero. Como se revogasse a lei de Lavoisier. Então, em 2010, o francês já adiantou que nós ia pagar essa conta. E aí é só vocês puxarem na internet o que o presidente da Farm Bill, que é a Federação dos Agricultores Norte-Americanos, falou numa entrevista. Produção aqui nos Estados Unidos e proteção lá no Brasil. Isso é agroindústria. Quer um exemplo que aconteceu ano passado? O Lula recebeu o Macron
O Macron chegou aqui, condecorou o índio Raoni, aquele índio com aquele beição grandão, com a medalha de Napoleão Bonaparte. Tá, é só vocês puxar aí. O Raoni pegou e foi no discurso do Raoni, pediu apoio à França para o STF não autorizar a construção da Ferrogrão, que vai tirar a soja do interior do Brasil, no posto de Miritituba, que vai chegar mais barato na Europa, que vai quebrar os produtores da Europa. Isso é política ambiental protecionista, que eles fizeram assim com o nosso queijo. Em 1950, o Brasil adotou a Lei 1283, que proibiu o agroartesanato brasileiro. E tem 10 mil anos que o homem neolítico descobriu que se pegasse um pedaço de estômago de qualquer animal mamífero, botasse num copo de água morna, com um pouco de sal, tira a proteína coagulante do estômago do animal mamífero, joga no leite, ele talha, vira uma bola, pega a bola, faz uma massinha, põe secar e vira o queijo. E o queijo criou a humanidade. Eu dou uma aula de história, geografia e bioquímica contando a história do queijo. No Brasil, em 1581, primeira produção no Mosteiro de Salvador, na Bahia. Em 1585, no Mosteiro de São Bento, São Paulo, Praça da Sé, Padre José de Anchieta ganhou autorização do rei português para montar a segunda queijaria. Os bandeirantes veio para as Minas Gerais, descobriu as Minas Gerais, o rei português quebrou o monopólio dos jesuítas, e aí as guerras pombalinas dos jesuítas com o Marquês de Pombal autorizou os paulistas virar produtor de queijo nas terras de Minas Gerais. Então, por isso que nós mineiros temos um fetiche desgraçado com queijo, porque Minas Gerais nasceu comendo e fazendo queijo. Então, a gente conta toda essa história do queijo através dessa política, e a cooperativa de crédito assumiu a responsabilidade de legalizar o queijo, e nós conseguimos legalizar o queijo já em 2002 em Minas Gerais. Aí nós legalizamos o queijo em Minas. Em Minas o queijo é benéfico. A hora que eu saio de Minas e venho aqui para São Paulo, as bactérias benéficas de Minas viram patogênica aqui em São Paulo. Nós gastamos de 2002 até 2018, 68 anos, de 1950 até 2018, para quebrar, mudar o caput da Lei 1283, que só autorizava a produção agroindustrial e não agroartesanal. Então está liberada a carne de porco, na lata, charcutaria, o mel, o pescado, o bacalhau. O bacalhau ficou 400 e tantos anos proibido de ser feito no Brasil. O bacalhau é peixe seco, tem várias espécies. Lá do Amazonas, lá, pirarucu, é um excelente bacalhau. Era proibido de fazer aqui. Por que era proibido de fazer aqui no Brasil? Porque nós tínhamos que comprar do português. E quando nós comprávamos do português, nós mandávamos ouro, eles empiavam o ouro lá, e nós comia bacalhau aqui, que virava fezes. A história de São Roque. Então, gente, entender a economia para poder criar ações estratégicas de retenção de poupança financeira local. Os franceses nos ensinou a criar uma associação, nós criamos a Procan. A Procan fez esse levantamento. O ano passado, 730 produtores fora da canastra faturou 107 milhões. Os 70 que estão na Procan, que o queijo hoje vale 300, 400, 500% a mais do que esses aqui, faturou 45 milhões. Então, quanto mais a cooperativa ajuda a organizar essa cadeia produtiva, mais dinheiro entra, mais rico os produtores ficam, e a cooperativa fica cada vez mais rica. E nós montamos a primeira escola de formação de mestre queijeiro de leite cru do Brasil, a Mestraria da Canastra. Levamos as nossas crianças para aprender lá, os produtores, os filhos dos produtores, os vaqueiros, os comerciantes, os degustadores. E esse é o Sozemário, que tira 80 litros de leite, faz 8 queijos por dia, vende a R$100 na fazenda. Ele, a esposa, um filho, fatura 20 e tantos mil por mês. Dignamente. Isso é distribuição de riqueza. Tá? Bom, o queijo nosso ganhou medalhas, prata, bronze, ouro, super ouro. Em 2022, a Tate Atlas americana falou que o melhor queijo do mundo é o Canastra, e eu já aproveito e convido vocês para ir lá conhecer, degustar os nossos queijos, ir no Airbnb, pousadas, hotéis, restaurantes, comprar muito queijo, e agradeço a transferência de dinheiro daqui para a minha cooperativa. Tá? Bom, o queijo nosso é de indicação geográfica. O ano passado nós conseguimos a denominação de origem, indicação geográfica do café. Hoje eu colho o meu café, eu torro o meu café, faço a moagem, embalo e vendo para turista. Eu agrego 300% numa saca de café. E aí vale a gente se perguntar, qual é o maior produtor de café do mundo? O Brasil. Qual é o maior exportador de café do mundo?
Alemanha. E não produz um grão. E está vendo que nós não nosso mindset é para vender commodity, não vender produto. E por que nós não faz isso? Nem não vou entrar nessa questão, né? Dá até vergonha de falar. Bom, o fato é que nós hoje estamos criando o café indicação geográfica, o queijo indicação geográfica, nós estamos desenvolvendo a charcutaria é presunto de porco caipira, que se vocês for comprar lá em São Paulo, capital, na Santa Luzia, vocês vão pagar um belota pata negra R$4.000 o quilo, enquanto eu vendo lá na fazenda a R$9 o quilo. Essa é só a diferença. 9 o quilo vivo e um presunto belota pata negra lá em Santa Luzia, Santa Marta, R$4.000. Por que eu não posso produzir? Porque era proibido, porque a lei proibia. Mas importar e vender aqui pode, produzir aqui e não vender aqui não pode. Certo? E aí nós estamos legalizando a cadeia do mel, da banana, do vinho, do azeite, da cachaça aliada ao turismo, dentro da criação de uma marca território. Nós estamos com o SEBRAE, com estudo de identificar geograficamente os municípios que compõem o território da canastra. O estudo vai ser feito, levado para a Assembleia Legislativa, vai ser aprovado um projeto de lei de reconhecimento, o governador sanciona. O governador sancionando, nós vamos criar uma associação regional. A associação regional pega o reconhecimento do Estado e o estudo, leva para o INPI registra para a associação a primeira marca coletiva de território, aonde nós vamos chancelar a qualidade dos nossos produtos e queremos milhões de turistas na canastra que vai injetar bilhões na nossa economia. É só estudar sul de Tirol, na Itália, que vocês vão ver como é que de 1920, o sul de Tirol era o menor PIB per capita da Itália, hoje, 100 anos depois, é o maior PIB per capita da Itália. Para vocês terem uma noção de potencial, o sul de Tirol tem 8.400 km², 1.500 área habitável agricultável, os outros 6.900 é inabitável, são montanhas. O território da canastra que nós estamos chamando de território tem 10.400 km², certo? Só São Roque tem 2.000 km², tira 600 do parque, sobra 1.500 km², igual aos 1.500 do sul de Tirol. Os 11 municípios produzem 4,9 bilhões de PIB na economia. O sul de Tirol, que tem 1.500 quilômetros, é em turismo, presunto, SPEC, maçã e o setor de lácteos fatura 26 bilhões de reais. Só de maçã, 1 bilhão de euros, 6, tantos bilhões de reais. E por que eles fazem isso e nós não podemos fazer isso? Então, nós estamos fazendo isso na canastra porque nós não queremos receber milhares, nós queremos receber milhões de turistas que vai comprar os nossos produtos, que vai pedir e que vai ativar cada vez mais a nossa economia. Banana, hospitais, que nós estamos ajudando os hospitais, e nós fechamos setembro com 46 mil cooperados, 900 e tantos milhões de depósitos, operações de crédito 594, é pagamento de crédito rural, agora está voltando, vai berar aí uns 650, 700 milhões, sobras acumuladas de 14 milhões, patrimônio de 138, ativo de 1 bilhão e 400, volume financeiro é ativo, mas com obrigação, 1,4 bilhões de volume financeiro administrados por nós, depois de 33 anos. Ou seja, não éramos uma praça bancária. Tá? Bom, em 2010 nós fizemos um planejamento estratégico, eu falei que em 2031 eu vou aposentar, queria entregar a cooperativa com 1 bilhão, atingimos 1 bilhão ano passado, tivemos que refazer e a nossa meta é chegar em 2031 administrando um volume financeiro de 5 bilhões de reais, numa cidade que ainda não tem 5 mil habitantes. Tá? Bom, isso aqui que nós incorporamos, em 2021 o Banco Central veio com um negócio de gestão ambidestra, que as cooperativas todas vão ser obrigadas a fazer a tal da gestão ambidestra. A ambidestria vem da biologia, eu escrevo com a direita, eu escrevo com a esquerda, eu chuto aqui do mesmo jeito. Então, de um lado, nós vamos gerar resultados financeiros, índices basileias maravilhosos, do outro lado, nós temos que gerar desenvolvimento econômico e social, com índices que vai medir o impacto do resultado financeiro aqui para a prosperidade
Então, a Saron aceitou, várias cooperativas foram convidadas, de todo o sistema, Sicredi, Sicob, Cressol, Ailos, as autônomas, as independentes, Credizes, várias cooperativas foram convidadas, e nesse estudo com o Banco Central, nós criamos o modelo Saron. Hoje nós fazemos, a Saron virou uma holding em São Roque de Minas, tem um centro administrativo, que produz um balanço que vai para o Banco Central, para a Assembleia e para a Receita Federal, mas cada agência nossa, cada PA, emite um balanço contábil gerenciável que nós vamos medir o impacto da cooperativa naquela comunidade. Aquela comunidade investe na cooperativa, a cooperativa reinveste na comunidade, se tem um impacto, nós estamos medindo esse impacto e levamos isso para a comunidade para mostrar que a cooperativa é o único agente do sistema financeiro nacional capaz de gerar prosperidade local. Então, é isso que nós estamos fazendo. Claro, nós fazemos, então, a gestão mútua da poupança financeira e da poupança do conhecimento, investimento pesado em educação, né, parceria com universidades, todos os SESCs, isso tudo dentro da cultura Saron, que nasceu lá em 91, para criarmos na comunidade o senso coletivo de pertencimento. Isso é o nosso objetivo hoje para os nossos cooperados, que eles sejam imbuídos do senso coletivo de pertencimento. Bom, para medir isso, nós criamos algum índice. O que chamou mais atenção do Banco Central foi esse índice que nós criamos, o PIC, o PIC é poupança para medir o fluxo da poupança interna cooperativa, nada mais é do que o total de depósito que o povo de São Roque, os 6 mil e tantos cooperados têm na cooperativa da agência de São Roque, mais o seu capital social, mais o fundo de reserva proporcional ao que a comunidade de São Roque constitui do fundo de reserva total. Isso aqui é a fórmula do PIC. Isso aqui para dizer o FATS nosso era 20%, aqui 15% e aqui 65%. Aí veio essa 4969 do Banco Central, 4966, nós mudamos para 5%, mas o Conselho de Administração autoriza a diretoria a gastar 15% da receita em área social. Então, estatutariamente é isso aqui, mas operacionalmente está aqui, porque nós temos que investir muito. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a nossa cooperativa deu 25 milhões de resultado, nós devolvemos 2,5 milhões, 5 milhões referente à juro ao capital, taxa Selic média, 5,2 em investimento na área social, projeto do queijo, projeto de marca território, projeto de educação e 2,3 milhões distribuídos nas assembleias que os cooperados decidiram manter em cota capital. Bom, para vocês terem uma ideia qual é o impacto disso em São Roque, São Roque hoje tem 7.129 habitantes, está crescendo, 6.173 cooperados, isso aqui era dezembro de 23. No ano 16 tinha 60 milhões de poupança, em 2023 esse 60 corrigido pela inflação passa a valer 85, mas o fluxo financeiro real nosso era de 158 em 23. A diferença de 85 para 158 significa uma taxa de crescimento real de 9,60% ao ano de crescimento. Nem a China cresce isso. O ano passado, só em 23, nós crescemos 14% e até setembro desse ano nós crescemos 18% ao ano. É uma loucura. Claro, o café está contribuindo com isso, o turismo está explodindo e agora o gado disparou e a gente pode fazer isso em qualquer município que nós estamos atuando, então isso é reaplicável. Para vocês terem uma ideia da geração de prosperidade local, usando São Roque, poupança interna local de 158 milhões, mantive uma carteira de crédito de 118 milhões, somada à receita de produtos e outros serviços que nós oferecemos aos cooperados. O resultado da agência de São Roque foi de 10 milhões, nós devolvemos 5 milhões 342 para a comunidade, ou seja, 53%. E aqui eu pergunto, quem tem conta em banco aqui, levanta a mão. Eu dou um queijo canastra para alguém provar para mim que o banco botou dinheiro na conta de vocês. E tem um que custa R$800. Bom, sabia que eu podia fazer a oferta, que ninguém ia... Então, essa é a diferença básica. Se eu posso ser banqueiro, por que eu vou ser cliente? O que me leva a ser cliente se eu posso ser dono? Se eu posso ser remunerado por esse modelo?
Tá? Bom, só em São Roque, o ano passado, a cooperativa injetou no comércio da cidade local 13 milhões e meio de reais. Então, é uma grande empresa que injeta dinheiro na economia, porque só na cidade de São Roque, o centro administrativo, a agência, tem 140 colaboradores. 142 colaboradores hoje. Bom, isso aqui para mostrar quanto maior o PIB, maior é a receita da cooperativa, da agência, né? Aqui, da cooperativa. Aqui, no caso, está sem o FATS. Bom, aqui agora, nós podemos brincar com esses números. Se eu tenho uma taxa de crescimento de 9,69, ou taxa de juros, eu tenho um capital inicial de 158 a 9,69 ao ano, nos próximos 20 anos, em valor monetário de hoje, a poupança interna do povo de São Roque de Minas vai chegar a R$ 1 bilhão. Então, aqui agora, nós podemos, com esse modelo, determinar em que ano que nós vamos chegar aqui. Se vamos crescer acima, vamos antecipar. Se vamos crescer abaixo, vamos retardar. Se crescer 9,69 em 2043. Isso aqui seria em valor monetário de hoje. Tá? Claro que em 2043 isso aqui pode ser 10 bilhões, mas o valor de compra de 10 bilhões com 1 bilhão é o mesmo. Gente, pensa bem, o que isso aqui significa? Isso aqui é autonomia de decidir que futuro, que nação, que povo que nós queremos ser. Isso tudo levado para a sala de aula. Então, os jovens que estão saindo hoje é que vai resolver o que vai ser feito aqui. Isso é fantástico, eu não tenho político nenhum. Nós não estamos preocupados com o PT e nem com o PL, nós estamos preocupados com os nossos problemas. Porque eles não vão resolver os nossos problemas. Tá? Então, isso aqui nos dá autonomia, isso tem que ser bem estudado. Bom, fazendo um cálculo, uma regrinha de 3, se com 158 milhões... o resultado de 10 nós devolvemos 5 milhões, se já tivéssemos 1 bi, estaríamos devolvendo para a comunidade de São Roque 34 milhões de reais. Sabe qual foi o orçamento da prefeitura ano passado? 32 milhões. Então, isso aqui é acumular riqueza. Isso aqui é ser um povo independente, livre, capaz de gerir seu futuro. Bom, aí você faz uma analogia do PIB per capita com o PIC. O PIC é o resultado do PIB, portanto, o PIB é maior do que o PIC. Se com 158 milhões dividido pelos cooperados, eu tenho um PIB, né, sendo avaliado pelo PIC de 5 mil dólares. Se já tivéssemos um bi, seria 32 mil dólares de PIC. O PIB é maior do que o PIC. Agora estou contratando uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a de Viçosa, eu, o Banco Central, nós vamos tentar descobrir qual será o PIB per capita aqui. Ou seja, poderíamos já estar com o PIB da Suíça, da Suécia, da Noruega. Em São Roque de Minas, em Vargem Bonita, em qualquer município. Agora, é preciso conscientizar a comunidade, formar essa consciência, para que nós sejamos o que nós desejamos ser. Bom, aqui é aquela curva de 158, 2043, chegar a 1 bilhão. Essa cota capital aqui é minha. 2023 eu fechei com 211 mil de cota capital. Se ela crescer 9,69, em 2043 eu vou estar com 80 e poucos anos, se Deus quiser, com a cota de R$ 1.346.000 reais. O meu estatuto diz que a partir de 65 anos de idade, 25 anos de cooperativa, eu posso sacar 1% da minha cota. Se eu já tivesse nessas condições hoje, 2025, que eu vou aposentar pelo INSS, teto máximo acho que de R$ 7.500, R$ 8.000, eu já poderia estar recebendo da cooperativa 13 mil, 20 e tanto de aposentadoria. O que é isso aqui? Isso aqui é um plano de previdência cooperativa. Se eu pego os meus jovens de 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e ponho eles cooperados e o pai põe R$1, R$10, R$5, de acordo com o poder aquisitivo de cada um, daqui quantos anos eles vão ter quantos milhões de conta? A cooperativa vai gerir isso, um plano de previdência cooperativo. Simples. E por que nós não fazemos isso? Porque quem está gerindo lá em cima, né,
Não está deixando, é só ver o que o Deltan Dallagnol denunciou aí lá do TJ, do Superior Tribunal de Justiça, a malandragem que está. Então, esse é o nosso país. Bom, isso aqui os municípios que agora podem movimentar com as cooperativas, que antes não poderia, mas eles só podem movimentar o conta corrente. As verbas direcionadas para obras ainda são obrigatórias a ficar em banco público, Caixa ou Banco do Brasil. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos avançar mais. Tá? O dinheiro que vai para São Roque não é do Banco do Brasil de Piuí, nem da Caixa de Piuí, ele é de São Roque. Por que ele é obrigado a ficar no Banco do Brasil, na cidade vizinha mais próxima, e não pode estar em São Roque? Se ele estiver em São Roque, ele está gerando fund, para eu alavancar mais negócios. Bom, a Saron investe em esporte, nós temos 200 e tantas crianças que nós gastamos junto com a prefeitura, uniforme, bola, viagens, disputa de campeonatos. A Saron investe em programação nas escolas públicas, ensinando os meninos. O profissional do futuro é programador. Então, se não investir em programação aqui em Ribeirão Preto, vocês esquecem que vai ter um monte de gente desempregado. Tá? Então, lá em São Roque, nós já estamos investindo. Bom, isso aqui é uma dissertação de mestrado desse Oberdan, que ele está dizendo o óbvio. Nos municípios, nos estados, que a participação do PIB financeiro cooperativo é grande, a taxa de desemprego é menor. E tem uma explicação, no sistema bancário privado, extrai recursos locais. Para cada R$1 que se opta a movimentar no banco privado, 0,13 é convertido na comunidade. As cooperativas, para cada R$1 que o cooperado aplica, ela pode devolver R$1 para a comunidade em crédito. Isso é fantástico, isso gera oportunidades. Então, o que essa tese aqui veio provar, essa história que eu estou contando, em 2021, esse prêmio de inovação com propósito do Banco Central, que é aquela gestão ambidestra, a Saron foi eleita a melhor cooperativa de crédito do país, e eu acabei dando uma palestra, essa história toda, em 10 minutos, na ONU, num summit das cooperativas das Union Credit, que são as cooperativas de crédito norte-americanas. Tá? E, para terminar, essa frase do físico inglês Steve Hawking, que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E o que nós temos feito nesses últimos 33 anos é adaptar as mudanças aos novos cenários. E o nosso dilema foi mudar de cidade ou mudar a cidade. Saron é inspirar pessoas para transformar a realidade. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Joãozinho, João Carlos Leite. Um prazer ouvir você fazer essa apresentação. Pessoal, legal, né? Muito bacana, né? Aí a gente vai ouvindo e a gente vai refletindo, né? Uma palestra dessa para o nosso futuro prefeito eleito, para o nosso legislativo, para as forças vivas da cidade, aquelas que de repente não tiveram oportunidade de estar aqui, mas com esse objetivo focado de passar esse conceito para a cidade, para quem pode de alguma forma executar. Talvez seja uma ideia, né, Paulo? Que a gente já vem conversando a respeito disso. Aliás, Joãozinho, essa palestra a gente está falando com o Paulo Arruda há quase um ano, né, Paulo? A gente voltou no ônibus lá de São Roque de Minas, já falando dessa palestra. Só não sabíamos que seria hoje um aniversário de 82 anos do Sincovarp. Eu tenho uma proposta. Peraí, pega esse aqui. Esse aqui tá. Oi, eu tenho uma proposta rápida aí. Porque também a gente vira e falar tudo isso daí, a gente não vê em loco, né? Não dá vontade de estar lá do lado, porque parece que alguma coisa chama a gente para ir para lá. Eu fui 4 vezes, quero ir a 5ª, 6ª, 7ª. Então, para o grupo que está aqui, e mais algumas pessoas convidadas que ainda não foram, eu me comprometo pelo Sebrae a alocar novamente um ônibus, e quem tiver interesse aqui, nós vamos lá em loco ser recebido. Já estou coitado, você nem falou, mas eu sei que ele recebe a gente. Claro, Aí. Para a gente levar. Olha que bacana. E nós vamos comprar queijo lá também, né? Mas a gente vai ver em loco isso, gente. É impressionante entrar na escola, entrar na escola das crianças, na escola dos produtores. E eu, com certeza absoluta, quero ir mais uma vez. Então, estão convidados.
Nós vamos montar esse ano, mais uma vez, uma comissão para ir lá. A prefeitura que for eleita, nós queremos convidar o prefeito, queremos convidar o secretário de desenvolvimento, porque não dá para... É esse o caminho, não tem outro. Você tem razão, André, você tem razão. Talvez, Paulo, levar os prefeitos eleitos e secretários de desenvolvimento da região também. Em outros ônibus, por exemplo, ter um ônibus para Sertãozinho, levar o pessoal do Sertãozinho também. Com certeza. Fazer uma mobilização parecida com a da Feira do Empreendedor, mas para a gente levar para São Roque de Minas, se não de uma vez, tá aí. mas por etapas. Vamos juntos, vamos juntos. Jair, nascendo ideias e ações aqui, Paulo. É isso aí, a gente sempre faz isso. Logo, né? Às vezes a gente acha que é só na teoria, né? Isso aí é fato, é fato. Lá no 2045 é plano, mas o resto é fato. 5 mil dólares hoje, ano, né? Como uma renda. Só de fluxo. Muito bem, Paulo. Olha, nós tínhamos programado um talk show aqui no final, mas pelo adiantado da hora, a palestra se estendeu, mas com todo o prazer do mundo e com toda a justificativa. É claro que a gente veio aqui para te ouvir, né, Joãozinho? Então, isso se sobrepõe a qualquer talk show que a gente faria aqui no final. Até as cadeiras estavam posicionadas para a gente colocar aqui. Mas eu vou abrir, então, para algumas perguntas, 15, 20 minutos no máximo, coisa rápida, pedir para que sejam todos objetivos, e eu vou pedir para que os primeiros a perguntarem sejam os representantes das nossas cooperativas patrocinadoras. Vou começar com o César Campes, que é o presidente da Cicobi Cooperac. Campes, esse aqui. Fique à vontade. Muito obrigado. Parabéns, João. Excelente, excelente. Isso aí, cooperativismo pega a gente. E eu estou aqui há 18 anos na Cicobi Cooperac, onde eu fui um dos felizes fundadores. E hoje eu vim aprender aqui muito, muito com você. Fico entusiasmado. E quero te pedir que você nos dê uma aula de educação. Nós queremos montar uma escola aqui. Já vou desafiar aqui o Sicredi e o Cressol de nós fazermos isso em conjunto. Será que seria possível? Possível, né? Tranquilo, nós temos todo o know-how lá. É só ir lá e eu tenho uma equipe pedagógica na folha de pagamento da Saron. E aí vocês pegam uma escola, treinam alguém que vai treinar os professores, que vai implantar numa escola, que vai implantar numa segunda, que vai implantar numa terceira. E só funciona em São Roque. São Roque tem 5 mil habitantes, Senador Zé Bento, nós temos um PA, tem 1.800, está funcionando, mas Poços de Caldas, que tem quase 200 mil habitantes, está funcionando. Porque eu só vejo a continuidade se a gente investir nos jovens, nas crianças e nos jovens. Porque eu vejo lá na CIRP, os... E é isso que nós precisamos fazer, mostrar para o jovem, para a criança e depois para o jovem, para que eles cresçam com esse empreendedorismo na veia e também o cooperativismo. E acho que é parte da missão nossa, né, do Sicredi, do Cressol, da Cicobi, todas as cooperativas. Parabéns. E parabéns ao Sincovarp, né? Aqui na figura do Paulo, que é nosso conselheiro, pelos 82 anos do Cicovarp. Aí eu faço um convite para vocês ir lá, não conversar comigo nem com os meus técnicos, conversar com os alunos das cooperativas. Eles montam cooperativas. A partir do 6º ano, eles criam cooperativas, elas têm um objetivo econômico, eles têm eleição, eles têm estatuto, eles têm ata, eles fazem feira, eles produzem, eles vendem, eles aplicam na cooperativa, eles decidem o que faz com o dinheiro, né, Paulo? O Paulo viu tudo lá. Então, você vai ver a cabeça, a mentalidade dos jovens, e a maioria quer voltar para São Roque e empreender, porque é ali que ele recebeu aquela educação, então isso é fantástico. Aí agora você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer, como montar uma cooperativa de jovens, de crianças. Tem todo o know-how, está tudo pronto, inclusive um material pedagógico, chama o Novo Cooper Jovem, escrito pelo SEBRAE, o Banco Central e a OCB. Então, até a metodologia pedagógica já está pronta. Já temos até padrinho, né? Obrigado, então. Então, nós vamos, quem sabe, juntos fazermos uma reunião aí com o Ronaldo, né? E com você, para nós fazermos lá, Samir, uma reunião e, de repente, começar, junto com o apoio do SEBRAE, sem dúvida nenhuma, iniciar alguma coisa para que a gente comece, porque fala, é pequeno, talvez seja mais fácil por ser pequeno, né? Aqui se fala, são 700 mil habitantes, a nossa região tem mais de 3 milhões. Começa numa escola que passa para outra, que passa para outra. Se não tiver o começo, se aqui tiver a doença do olho gordo do vizinho, você pode ter certeza que explode.
Vai ter, com certeza. Uma Parabéns. escola faz a diferença, a outra quer copiar e vai embora. E aí os alunos começam a mudar a cabeça dos pais dentro de casa e causam revolução. Obrigado, viu? Parabéns de novo, obrigado. Obrigado, Campês. Bom, ô Paulo, a gente vem conversando tanto, né, no sentido de criar um grupo de trabalho focado em cooperativismo, todos os tipos de cooperativismo, coisa que a gente vem pensando e estruturando, viu, Joãozinho? Então, diante disso, fica aqui a ideia. Eu acho que não só as cooperativas de crédito podem trabalhar juntas para trazer o modelo, já fazendo um convite na linha do que o Paulo Arruda disse para o Joãozinho, ser o padrinho desse projeto, ser um mentor desse projeto para a gente trazer aqui, ou seja, a gente tem que aprender a receita onde está dando certo e tem que trazer para cá. Não adianta reinventar a roda, né? Como ele falou, cidade de 5 mil habitantes, aqui tem 720 mil. Então, como é que a gente transporta aquele potencial para 720 mil, né? E sim, Paulo, convidar todas as entidades aqui para fazerem parte desse grupo junto com as cooperativas. Então, a união do Sincovarp, com a CIRP, com o Sistema S que está aqui, o apoio do SENAC, do SESC, do SENAI, do SEBRAE, do SENAR, enfim, dos demais sindicatos setoriais, as associações setoriais, entidades de classe, terceiro setor. Eu acho que a gente tem tudo para criar um grande grupo de trabalho, fazer um alinhamento interessante, buscar um caminho também de parceria com a futura gestão aqui em Ribeirão Preto, seja quem for o vencedor dessa eleição. Vale da ideia de tentar levar esses mandatários e legisladores para São Roque de Minas, assim como também levar o máximo de empresários, de pessoas capazes de implementar, de operacionalizar isso na cidade. Acho que Ribeirão Preto merece um projeto como esse, e acho que essa união de forças, aqui hoje, nos 82 anos do Sincovarp, aqui a gente pode estar plantando uma semente muito importante nesse sentido, já fazendo esse convite para você, Joãozinho. Samir, fica à vontade, faça a sua pergunta, Obrigado, a sua André. colocação. Obrigado, Joãozinho, pela palestra inspiradora, né? A gente vê o cooperativismo, a gente está no cooperativismo, até se emociona em alguns momentos de ver toda essa trajetória, todo esse caminho traçado por você e por todos que participaram da cooperativa. Sicredi tem um programa muito parecido, que é o programa União Faz a Vida, onde a gente também trabalha com os educadores e leva também esse trabalho de empreendedorismo, desenvolvimento do cooperativismo. Aqui na região a gente tem uma parceria com a Lazarina em Batatais, em Pontal com a Secretaria da Educação, estamos implementando em Cravinhos. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E preservar o princípio cooperativista, que é educar, formar, informar, né? Mas nessa história toda, a gente viu agora, né, fácil olhar os frutos colhidos. Eu queria saber um pouco de você, as dificuldades enfrentadas e como trazer essa consciência cooperativista para as pessoas. Porque nessa jornada de levar o cooperativismo, muita gente torce o nariz, muita gente joga contra, né? Principalmente, às vezes, cidades menores. Sei que no início ali foi um pouco mais da necessidade, né? Mas depois, pessoas começam a torcer o nariz, falam que não é tão bom, que não é assim. Como trazer essa consciência para as pessoas a aderirem ao cooperativismo, a conhecerem o cooperativismo, né? Dar essa chance para o cooperativismo mostrar como ela pode criar esse círculo virtuoso que foi criado em São Roque e toda a região ali. Bom, pergunta difícil de uma resposta objetiva, né? Obrigado, Samir. Mas eu aprendi uma coisa, Samir, com meu pai. Cavalo velho trota, mas não marcha. Para aprender a marchar tem que ser potro novo, então tem que ser jovens. Você mudar um adulto não é fácil, mas o filho muda um pai, muda uma mãe. Então, se você mudar uma criança, a gente percebeu em São Roque que a mudança do filho muda o mindset da família dentro de casa. Isso não importa se tem 700, 1 milhão, 10 mil, 3 mil habitantes. Isso é educação. Por quê? Porque quando você dá uma educação que a criança tem autonomia para poder discernir valores e princípios, visão, gestão, ela contamina os pais. Então, claro, isso aí é um caminho. Treinamentos, palestras, viagens, visitas, isso tudo ajuda, tá? Mas eu concordo com você, é difícil. Infelizmente, a cultura educacional pedagógica brasileira
ela não é uma educação voltada para a criatividade, ela é voltada para a decoreba, para baixar a cabeça. Né? O francês, quando me dava aula, porque eu tive aula com um francês, que chegou na Canastra em 2002, vinha 2 vezes por ano, ficava 2, 3 dias comigo, 2 vezes, né, cada semestre, e ele falava assim, mas por que você estudou isso? Sei lá, não sei, isso é o que ensina, isso não adianta ser para nada. Você tem que estudar a sua cultura, a identidade do seu povo, a origem do seu povo, o que fez nascer sua cidade, o que fez nascer o queijo. Isso a história, isso nos remete. A genética explica isso, a consciência genética, a memória genética, ela está em nós, dos nossos antepassados. Então, quando você conta a história do queijo, você conta a história da sua cidade, você conta a história do seu avô, da sua avó, não mexe com a gente. Então, é isso que nós temos que fazer. E isso faz o quê? Isso faz um sentimento de pertencimento. Eu quero pertencer aqui, eu amo Ribeirão, eu quero fazer isso aqui, eu quero que Ribeirão seja a melhor cidade possível. Mas isso é uma mudança de mindset, de cultura educacional que nós não temos. Então, eu estou vendo a mudança lá em São Roque. A gente recebe gente do Brasil inteiro, né, Paulo? Paulo sabe disso toda semana. A OCB-DF teve lá. A Associação Comercial de Franca teve 2 semanas atrás. Semana passada, uma comitiva de 30 da Bahia, um grupo da Associação Comercial do Sebrae aqui de Franca, estava lá em São Roque. A gente recebe gente toda semana. Gente, é o óbvio, nós não criamos nada. Tudo que São Roque está fazendo, eles já fizeram lá fora. E é o caminho, é o modelo. Então, a questão toda é o modelo que está sendo adotado. Capitalismo consciente. Bom, não sei se te respondi, porque sua pergunta não é fácil de resposta. Ronaldo, sua pergunta. Ô, João, eu vou fazer uma pergunta que muita gente faz para nós, cooperativistas, né? João, qual é o futuro das cooperativas de crédito, levando em consideração esse mercado digital, as fintechs? Né? O que você pensa disso? E a segunda, rapidamente, você falou que lá fora, né, as cooperativas já têm uma forma de trabalho e só tem um banco de cooperativa e abaixo tem muitas cooperativas. Você vê alguma possibilidade de ter alguma união entre os sistemas cooperativistas para trabalhar numa força só? Bom, a sua primeira pergunta, eu estou refletindo, a segunda foi... Desculpa, só porque eu estou pensando... A primeira é sobre o futuro das cooperativas de crédito. Desculpa. Bom, qual que é o propósito do Nubank? Qual que é o propósito do Inter? Qual que é o propósito do Itaú? Qual que é o propósito do Bradesco? Dinheiro. Só dinheiro. Lucro máximo. Máximo. Qual que é o propósito da Saron? É dinheiro ou prosperidade? Então, não queiramos ser um Nubank da vida. Podemos ter a mesma tecnologia digital do Nubank? Podemos e temos. Mas propósito eles não têm, nós temos. Agora, como é que você vai fazer esse propósito? Ensinando, educando. Sem educação, eu vou contar aqui, por que eu estou falando isso? Fizemos um projeto de educação cooperativa, empreendedora e financeira, maravilha. Aí o meu conselheiro chegou e falou assim, deixa eu te contar uma coisa, o que está acontecendo? A minha menina abriu conta num tal de C6, CC6, o que é isso? O pai nem sabia, meu conselheiro. Aí eu falei assim, isso é um banco digital. Aí cheguei em casa, a minha esposa é a presidente da cooperativa. Eu e ela que fundamos a cooperativa educacional e ela está lá até hoje. Um está aqui, o outro é arquiteta, mas ela não larga esse trem de educação, não, está lá até hoje. Aí eu perguntei para ela não sei. Aí ela foi perguntar lá na sala de aula, quase todos os pré-adolescentes tinham conta no Nubank, no Inter e no CC6. Eu falei, estou criando cabrita para onça, papá. Aí foi que eu falei, está errado. Nós estamos errados. Nós não estamos vendendo a cooperativa. Aí eu fui para a sala de aula, nós fomos explicar, criamos um projeto, chamei a central, que chamou o Banco CCS, o pessoal lá de Brasília, da Confederação, foram para lá e agora criou um app para abrir contas kids, igual no Nubank. Certo? Então, se nós não fizer isso, está fadado à morte. Almada, presidente do banco cooperativo nosso. O ano passado,
eu fui receber o prêmio lá da UCB, levei meu vice-presidente, tem 32 anos só, nunca tinha ido a Brasília, levei ele para conhecer o Banco Cooperativo, liguei lá para o superintendente, que é meu amigo, porque lá você tem que marcar para entrar, para visitar, para conhecer, mas parece que eu tenho meio que um trânsito livre. Não, vem aqui que eu te apresento para o seu diretor, para o seu vice-presidente. Aí ele encontrou, o Zé Vicente encontrou com o Almada e falou, o João da Saron está chegando aqui. A hora que ele chegar, leva ele na minha sala. Aí o Zé Vicente me levou na sala do presidente, aí eu conversando com ele, ele falou, João, como é que está o projeto de educação nosso lá da Saron Cred? Eu falei que continua bombando, tá bom assim, assim, assado. Ele falou, João, nós vamos ter que aprender com você. Eu cheguei da Europa semana passada, porque o Almada foi o primeiro brasileiro a ser presidente do CBIPP, que é uma associação de bancos cooperativos populares que tem na Europa e no mundo. Aí ele falou, reclamação geral dos presidentes dos bancos. Os jovens não querem as cooperativas de crédito. Aí ele falou assim, o problema é mundial, mas um banco, um país, não tem esse problema. Qual país? Eu falei, não sei. Qual banco? Eu falei, não sei. Ele falou assim, a França. Sabe por quê que não tem? Porque há 40, 50 anos atrás, eles botaram cooperativismo nas escolas da